das características assim que eu apontaria em mim, que eu acho que, assim, Silvia, aponta uma característica que você gosta, que é importante, que é bacana em você. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é a positividade, o otimismo, é acreditar que tudo vai dar certo e que, enfim, acho que saber levar as coisas de uma forma leve, mesmo na adversidade. No final do ano passado, né, no final de 2020, o meu pai ele foi diagnosticado com câncer de próstata. Né? Ele tem 81 anos e ele foi, num exame de rotina, foi diagnosticado o tumor. Ele fez uma biópsia na véspera do Natal, né? O resultado saiu entre Natal e Ano Novo, estava todo mundo na minha casa porque íamos passar as festas junto. Quando saiu o resultado, dia 27 de dezembro, eu nem comentei com ele, nem com ninguém. Falei, puxa vida, não vai mudar nada, né? Não vou estragar o Ano Novo, né, de ninguém. E aí a gente começou a tocar todo o processo. Eu falei, bom, então tá bom, não é a notícia que ninguém gostaria de ter, mas vamos fazer o que for possível, né? Ele, graças a Deus, tem um bom plano de saúde, então ele pôde passar por bons médicos, né? Então, eu falo que aqui no Brasil a gente paga uma fortuna, né, por planos de saúde e agora, né, mais do que nunca, né, no processo do envelhecimento as pessoas acabam utilizando mais o plano. E janeiro foi um mês que foi bastante estressante, porque ele teve que fazer uma série de exames, né, para ver se tinha metástase, se tinha tumor em outros órgãos, e felizmente não tinha, né. E aí leva o resultado da biópsia, leva o resultado do PET para o urologista para decidir o que faz, se opera, se não opera, e chegamos à conclusão, pela idade dele, enfim, que era melhor ele fazer radioterapia, porque a cirurgia era muito grande, era uma cirurgia arriscada, ele ia ficar com incontinência urinária, e decidimos que o melhor seria fazer a radioterapia. Ele passou numa consulta, e nesse dia que ele foi na consulta do radioterapeuta, né, que o médico ficou com ele durante 2h30 explicando como era todo o processo, como é que fazia e tudo, fui eu que levei meu pai e minha mãe também foi junto, né? E meu pai, né, há alguns anos tem algum problema de mobilidade que piorou muito com a pandemia, ele usa um andador, né? Então no hospital a gente chegou e colocou ele numa cadeira de rodas, né, para ser mais fácil de andar com ele e levar na consulta e tudo. E ficamos lá e o médico explicou todo o processo para ele, né, para mim, para minha mãe, todos que estávamos lá. E aí a gente saiu do setor ali, então o setor de radioterapia fica obviamente colado ali no setor de oncologia do hospital, né? E é óbvio, né? Acho que ninguém, né, espera passar por uma situação de estar levando, né, o próprio pai, né, numa consulta de oncologia, de radioterapia. Mas, assim, foi uma consulta foi leve, né? O médico foi muito atencioso, explicou, tirou todas as dúvidas e tudo. E saímos de lá, né, com a cabeça cheia, obviamente, né, pensando de todo como ia ser aquele processo, né, se seria curativo. Eu só parava para pensar que, puxa vida, meu pai já viveu 81 anos, eu queria só que ele tivesse uma boa qualidade de vida até o final dos dias dele, né, sem sofrimento, sem nada disso. E eu com tudo aquilo na cabeça, né, a gente saiu, e para a gente sair do hospital, a gente tinha que passar no corredor da própria oncologia, que era onde os pacientes recebiam as infusões de quimioterapia, onde tinha a sala de espera, que é onde a gente tinha que passar, na verdade, para agendar a primeira sessão dele, da injeção e tudo. E quando a gente estava passando por ali, a gente viu muitos casos graves de oncologia, né? Então eu vi pessoas com menos idade, pessoas com mais idade, pessoas com câncer muito avançado, que você percebe que estão muito consumidas, e pessoas jovens que estavam passando por todo aquele processo e recebendo quimioterapia,
muito magras ou muito inchadas, sem cabelo, né? Ou pessoas jovens, né, que estavam na cadeira de rodas. Não era o meu pai, que tinha 81 anos, que estava na cadeira de rodas, era uma pessoa jovem que estava muito consumida pela doença. Então, naquele momento, eu acho que a única coisa que eu pude pensar é que, puxa só, meu pai tinha recebido um diagnóstico de câncer, ele estava começando a batalha dele para enfrentar um câncer, mas estava tudo bem, né? Então, frente a todo aquele cenário ruim da oncologia, o meu pai estava assistido e ele tinha uma chance de viver bem, né? De fazer um bom tratamento e ter uma qualidade de vida, e a gente não sabe por quantos anos, mas ele tinha aquela oportunidade, né? Aquelas pessoas, várias daquelas pessoas pelas quais a gente passou naquele corredor, muitas já não tinham mais aquela possibilidade, já tinham um tumor mais avançado, provavelmente muitos já não tinham um tumor que pudesse ser curado. Quando eu saí dali, por mais que eu tivesse abalada com toda a situação, eu estava grata, eu estava agradecida, porque meu pai tinha tido a possibilidade de ter um diagnóstico a tempo e poder receber um tratamento decente que vai levá-lo a ter uma boa qualidade de vida. Essa história serve para quê, então? Para dizer que a gente tem que ver sempre o lado positivo das coisas. Não importa o tamanho da adversidade, alguma coisa boa a gente vai tirar dali. É para crescer, é talvez para olhar para o lado e perceber que com certeza tem pessoas em situações muito piores que a nossa.